que ele deu para os hebreus, chamado Confins da Terra. Mas o mais interessante ainda é que é citado Mar Salgado. Não se tem por que os hebreus, judeus, sempre colocam 2, 3 nomes na mesma coisa. Haja visto, até os nomes são transformados. Pedro é Cefas, Saulo é Paulo e outras coisas. Vejamos ao longo do Jordão. Esse Jordão é o rio que tem quilômetros e quilômetros, mas ele deságua lá. Mas vamos falar Mar Salgado, também conhecido como Mar Salgado em Gênesis 44,3, conhecido como Mar Morto, Ezequiel 47:8, Mar da Arábia, Darabá, Deuteronômio 3:17, Mar da Campina, Josué 12:3, Mar Oriental, Ezequiel 47:18, Mar da Planície, segundo Reis capítulo 14:25. Veja, um local só, com diversos nomes. Também como lá, nós vemos lá Mar de Genezaré, só porque uma cidade está do outro lado, a outra cá, usa os 3 nomes até. Mas o que? A área desse local tem 547 mil metros quadrados, quase do tamanho de Santa Amaro, que o Santa Amaro tem 841 mil metros quadrados. A extensão é 76 quilômetros de comprimento por 17 quilômetros de largura. Vai daqui até o centro da cidade, na largura. A profundidade, 914 metros, é um dos mais fundos do mundo. A localização está na Palestina. Palestina, você sabe que é ali, como daqui em Santa Amaro, tudo mais, né? O que acontece é que ele é 395 metros abaixo do Mar Grande, que também é conhecido como Mar Mediterrâneo. Vejam só, prestem bem atenção, é uma altura tremenda. Mas aí vem a situação da palavra de Deus que ele falou. Também fará coisas novas. Não sabemos como Deus faz, mas ele mostrou. Não farei nada sem avisar os meus profetas, não foi isso que ele sempre falou? Mas vamos lá. A peculiaridade desse mar, ele é 25% mais salgados do que os outros mares. Ele é difícil de afundar, por isso vocês veem o que aconteceu com Ezequiel quando foi levado. Ezequiel 47, de 1-8, mais ou menos, mostra como ele andou para lá e andou para cá. Não afundava de maneira nenhuma. Por que não se evapora? Porque ele não se enche. O mar vai para lá, a água, tudo dos ribeiros vão para lá e não se enche, porque há uma evaporação de 8 milhões de toneladas de metros quadrados por dia, porque passa pelo deserto. Isso o nosso soberano, o único que sabia, eles falam soberano na sabedoria que foi dado a ele sabia disso. Salomão, né? Eclesiastes capítulo 1, versículo 7, ele falava assim: todos os ribeiros vão para o mar, e contudo, porém, mas, entretanto, o mar não se enche. Para o lugar para onde os ribeiros vão, para aí tornam eles a vir. Então o que acontece? Eles vão por baixo, evaporam, o vento traz novamente para cá, e ele continua a semente, a mesma coisa. Como? Pela neblina que subia, porque não há chuva, é 2% de chuva naquele local lá por ano. Eles, pelos mares, irmão, quando fala que as servas anseiam pelas águas, né?
porque vai lá em cima, depois se derrete, ela volta novamente. É constante isso aí. Mas o que importa daí, o porquê todo mundo quer isso aí? Porque todo mundo quer Israel, porque a cidade é abençoada por Deus. Se você for na nossa escola, só malamente as nossas crianças somente recebem estudo do português. Lá quando você entra, coloca seu filho numa escola, ele sai falando 3 línguas. E é um projeto tremendo que Deus cuida, Deus dá uma inteligência para aquele povo que esses dias quiseram tentar, mandaram foguete para lá. Quando manda foguete para lá, já tem um escudo, derrete tudo. É violento o conhecimento deles. Mas, vamos falar, por que querem? Porque lá o pessoal é santo, porque ninguém está querendo santidade, estão querendo as riquezas lá. Querem ver a riqueza que está nesse local, nesse mar. Ele é 3 vezes mais rico que os Estados Unidos da América. Minérios no valor de 1 trilhão e 19 bilhões em minerais, os quais potássio. O potássio, ele é um mineral atômico, que ele tem uma projeção de 31. Tem 1 bilhão e 300 milhões de toneladas de potássio. Brometo, que também é um material atômico considerado 79,91 para fazer bombas atômicas e outras coisas, tem 835 milhões de toneladas. O sal, que todo mundo sabe, que tem 11 bilhões e 900 milhões de toneladas. Gesso, 81 milhões de toneladas. Cloreto de magnésio, que também tem um teor atômico de 25, tem 22 bilhões de toneladas. É riquíssimo. Vejam bem, há uma situação que 1 Coríntios, talvez está aqui, ele nos mostra, é isso, 1 Coríntios 2,13, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Nós temos que considerar as coisas espirituais, porque o homem natural não consegue entender as coisas espirituais. Vocês vão ver que eu estou falando do natural, que tem lá, é rico. Mas vamos ver isso aí, como o Mar Morto, e depois nós vamos ver pelo Vale dos Ossos Secos, estamos como nós. Nós somos riquíssimos em poder, e no amor que Deus nos dá, mas nós estamos como o Mar Morto e como os Vale dos Ossos Secos. Não queremos trabalhar para Deus, estamos parados. Não estamos querendo fazer caridade, não queremos nem fazer visita, nem orações. Mas vai haver uma transformação, tanto natural como espiritual. Aí é o discernimento de quem está ouvindo. Vamos ver assim, como o Mar Morto, que é a sua transformação, nós também seremos transformados. Nós, pelo amor que Ele tem a nós. Agora vamos ver o anúncio da restauração. Isso está em Isaías 42, versículo 9, que diz: eis que as primeiras coisas passaram, e as coisas que eu vos anuncio, e antes que venham à luz, vos faço ouvir. Já está falando dessa transformação. Nós estamos aqui há 6.000 anos na luta do Evangelho. Mas isso é desde o começo. O nosso Deus, tudo que Ele fez, já está preparado por Ele. Mas vamos lá. O mar. Isaías 43, 19. Eis que farei uma coisa nova, e agora sairá a luz. Porventura não a sabereis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. E vamos ver que rios é esse, mas já estava programado. Se vocês lerem depois
Isaías 35 está dizendo que já está programado. E nós vamos ver aqui que irá estar, é a doutrina que Deus, o poder de nosso Senhor Jesus Cristo, porque é a vinda do Senhor Jesus Cristo na glória dele. Mas veja só como é. Isso nós estamos falando do caminho. E vamos ver também lá em Isaías 35:8 fala que vai fazer uns caminhos no ermo. Mas o que acontece? Ezequiel 37:5, assim diz o Senhor Jeová: a esses ossos secos, eis que farei entre vós o espírito e vivereis. Nas coisas naturais tem espírito? No mar tem espírito? No sal tem espírito? Tem espírito em nós. Aí que somos transformados. Mas vamos fazer uma coisa. Para crerem, nós vamos ver em Ezequiel capítulo 37, 47, versículo 1. Já está escrito, combinado com Ezequiel capítulo 14, 8. Aqueles que quiserem depois saber, vão ver como é que é a transformação que eu ligeiramente falarei. Mas Ezequiel 47:1 está dizendo, depois disso, disse o quê? Depois de mostrar para Ezequiel aquele mar onde ele andava, quando ele ia, não tinha nada, mas quando ele voltava, todas as beiradas já estavam cheias de árvores frutíferas. Mas ela está escrito, depois disso, eis que saíam umas águas debaixo do umbral da casa para o oriente. O oriente é o leste, né? 47:8 diz assim, então disse, estas águas saem à campina e entram no mar, e sendo levadas aos rios, sararão as águas. Vocês vão ver que complexo é o que o nosso Deus preparou. Nós sabemos que nós somos como o mar morto, que nós falamos, nós somos aqueles ossos secos, porque nós não vimos, puxa vida, se nós lemos Lucas capítulo 10, versículo 9, versículo 19, combinado com Salmo 91:13, que todo mundo conhece, Deus nos dá poderes e não os usamos, não deixamos Deus nos usar. Quantas pessoas recebem? Se vocês virem depois, como eu falei, Isaías capítulo 15:1 e 8, vocês vão compreender. Mais compreensão vai ter o que vai acontecer, já está lido em Zacarias 14:8. Ele vai contar que o Senhor nosso Deus vai chegar com seus pés em cima do monte, e aquele monte vai se tender. Quando nós lemos que, principalmente, o Ezequiel 47:9, onde ele mostra que o rio vai até o mar grande, que é o Mediterrâneo. Mas a gente fica pensando, como é que o mar lá embaixo, 395 metros, como foi falado, vai acontecer? Que a explicação em Zacarias 14:8, que o nosso Deus vai chegar em cima com seus pés, vai fender o monte para a parte ocidental e oriental. Vai ser planificado aquilo, e todas as águas irão pelas campinas. Vai ser planejado igual o mar grande ou Mediterrâneo, que os peixes então irão para Ará e Baracar, formando-se dois rios, o Eclaim, que é desconhecido, e o Engedi, que está até hoje, é um filete pequeno que passa por lá. Por isso que eu me acatei, porque ouço o que o Espírito Santo tem que dizer à igreja. Eu estava numa dúvida do que eu iria demonstrar aí, se mostrava para vocês, ou os gentios estrangeiros, forasteiros, peregrinos, como eram tratadas aquelas pessoas, ou falava alguma coisa do mar salgado. Justamente do mar salgado está falando sobre isso. Ele fará isso. Agora, os que duvidam de Deus acham que isso é
plena história, mas é verdadeiramente o que Deus fez. Porque o que queremos saber de Deus se não está escrito nos memoriais dele? Isso é memória, memorialização do que foi falado, o que eu vou fazer, está escrito aqui. Se creres, será salvo tu e tua casa. Amém? Louvado seja o Senhor. Estamos aqui agora. Eu gostaria de chamar agora o horário. Pastor Aguinaldo, por favor, venha orar. O senhor é novo, já sabe, não é a primeira vez que veio aqui. Venha orar pelas nações. Se tiver que falar, o senhor que explica. O tempo rápido, por favor. Saúde o povo de Deus com a paz do Senhor Jesus, amém. Graças a Deus, oramos, vamos colocar de pé. Graças a Deus, fazemos umas orações, amém. Soberano Deus e eterno Pai, meu Deus, estamos diante da Tua presença, ó Pai. Agora nessa hora, nesse momento, meu Deus, nessa manhã, nesse Monte Santo, Senhor. Meu Deus, esse lugar santo.